Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís Paiva. Irei apresentar como se sucedeu a produção de minhas essicatas. Então, como forma de contextualizar, é importante destacarmos o que é um herbário e qual sua importância. Então, o herbário é uma coleção científica composta por amostras de plantas secas provenientes de diversos ecossistemas, servindo como registro e referência sobre a vegetação e flora de uma determinada região. A coleção de plantas depositadas em herbário serve como base para todas as pesquisas em taxonomia e estudos em áreas correlatas com fitogeografia, fitoquímica, farmacologia, genética, ecologia, entre outras. Além disso, o herbário pode participar na integração das pesquisas sobre a diversidade florística e o inventário sistemático do patrimônio vegetal, essencial para apontar os remanescentes da vegetação nativa como potencial para preservação, bem como subsidiar com mais rigor os estudos que possibilitem o reflorestamento de áreas degradadas. Então, a coleta foi realizada em Lavras da Mangabeira, no estado do Ceará, mais precisamente no sítio Varas. O material utilizado para a coleta em campo foi a tesoura, utilizado para cortar de forma precisa as partes vegetais a serem coletadas. O caderno de campo para anotações, onde eu já ia colocando as características visíveis do vegetal, bem como a data, o número da coleta, as coordenadas geográficas. Posteriormente, informações necessárias para fazer a identificação. Também régua, já que as plantas precisam ter cerca, a amostra precisa ter cerca de 30 centímetros. O celular, para utilizar o GPS e também fazer os registros em campo. Papelão, e a prensa, bem como jornais, já para fazer colocar as plantas na prensa em campo mesmo. Então, eu já ia coletando e colocava na prensa, para realizar o processo de prensagem e secagem. Então, no processo de prensagem e secagem, foi utilizado o jornal para absorver a umidade do material botânico, papelão colocado entre esses jornais para reter a umidade, e a prensa, de 2 grades de madeira, que não tinha mais servente em casa, eu coloquei os ferros rosqueados, para fazer a devida prensagem, e diariamente trocava o jornal, para tirar aqueles papéis que já estavam úmidos e assim realizar a correta desidratação do material. Após a desidratação do material, é hora de identificar as espécies coletadas. Para isso, eu utilizei o livro de Souza e Lorenzi, Chave de Identificação, para fazer a devida identificação das espécies. Mais precisamente, foi utilizada a chave B para flores de clamídeas de alipétalas e a chave C, flores de clamídeas gamopétalas. O vegetal da coleta número 1 foi identificado inicialmente como diclamídeo, já que tinha cálice e corola presente. Além disso, também foi identificado como gamopétala, já que as pétalas são unidas. Então, de acordo com a chave C, seguindo o caminho da chave C, pétalas livres das sépalas, ovário súpero, plantas sem estípulas, corola zigomorfa, estames em número igual ou inferior aos das pétalas, ovário bem pentacular ou gineceu dialicarpelar, às vezes carpelos unidos por estiletes, gineceu bitetracarpelar, estilete terminal, estames em número inferior aos da pétala, folhas sem pontuação translúcidas, lóculos do ovário univovulados, cálice desenvolvido, flores dispostas em inflorescências racemosas, óvulo com placentação ereta, que isso indicou ser uma verbenácea.
Então, esse foi o indivíduo da coleta número 1, Lantana Camara, que tem como nome popular, conhecido aqui no Ceará como camará de chumbinho, camarãozinho, ou até mesmo somente camará, que é, de acordo com a chave, uma verbenácea. Já o material botânico da coleta número 2 foi identificado inicialmente como diclamídeo também, uma vez que há a presença de cálice e corola, porém, dessa vez como dialipétala, já que as pétalas são separadas. Para isso, o caminho indicado pela chave B inicia com flores de 1 a 3 pétalas, flores heteroclamídeas, ovário súpero, folhas alternas ou rosuladas, folhas ou folíolos palminérvios ou peminérvios, anteras rimosas e, por fim, folhas alternas espiraladas, que isso indica ser uma fabácea. Então, esse foi a espécime identificada, Crotalaria retusa, que aqui é conhecido como amendoim bravo ou mudubim de carcará, Muitas pessoas conhecem assim também. Inclusive, tem muitos estudos dessa espécime que indica um quadro clínico, de anorexia, atordoamento, mal-estar geral, irritabilidade, enfim, uma verdadeira intoxicação se consumir essa espécie. No material número 3, são diclamídeas e gamopétalas, já que as pétalas estão unidas. Dessa forma, a chave C indicou pétalas livres das sépalas, ovário ínfero, folhas alternas, plantas não hemiparasitas, ovário unilocular, flores dispostas em capítulos, sendo assim uma asterácea. Então, essa é a espécime identificada, que tem como nome científico Zinnia elegans, e o nome popular aqui conhecido como zinnia ou canela de velho, Ela é bastante colorida, pode ser encontrada nos tons de rosa, amarelo, vermelho, branco, entre outras cores. Ela tem uma folhagem bastante vistosa. É uma queridinha, assim, dos jardineiros, Quem gosta de flores, assim, é sempre bastante encontrado nas ornamentações. Por último, o indivíduo também de clamídio e gamopétala, na qual a chave C indicou pétalas livres das sépalas, ovário súpero, plantas com estípulas, folhas alternas, gineceu unicarpelar, indicando assim também sendo uma fabácea. Então, esse foi o indivíduo identificado, Macroptilum latiroides, mais conhecido aqui como feijão de rolo, ou então feijão bravo. É uma trepadeira anual, que ela chega a medir cerca de até 1 metro, pertencente à família das leguminosas, como identificado. Ela tem as flores vermelhas, meio violetas, e é cultivado como forragem e adubo verde. Então, depois de identificado todas as espécimes coletadas, é hora de fazer a montagem das essicatas, que consiste num processo de fixação das plantas secas e prensadas e de sua etiqueta numa cartolina de herbário. Este processo providencia um suporte físico que permite o manuseamento e a inclusão do espécime no acervo, causando-lhe o mínimo de danos possíveis. Aqui eu vou abrir um parênteses somente para explicar que eu não utilizei a cartolina, e sim o papel A4, 2 folhas de papel A4 pareadas e coladas com fita dupla face. Isso porque eu estou no momento com Covid, então não tive como sair para comprar cartolina, estava sem cartolina em casa, não tive como comprar devido ao isolamento. Então, para substituir a cartolina, mesmo sendo certa a se fazer, é utilizar a cartolina por ela ser mais resistente, facilitar o manuseio sem danificar o material. Então,
Mesmo sendo certo fazer isso, eu tive que utilizar, né, devido às circunstâncias, 2 folhas de papel A4 pareadas, coloquei a fita dupla face que deu, né, o tamanho que seria a cartolina. E fiz a fixação do material com fita dupla face também. E o resultado foi esse. Esse aqui é o primeiro indivíduo, identificado como sendo da família Verbenaceae. Ele é o camará, conhecido aqui como camará, e ficou assim na essicata. Ao lado do material, eu coloquei a etiqueta de identificação com a família, o nome popular, o científico, onde foi localizado, as coordenadas dessa localização, a coletora, né, no caso eu, o número da coleta, a data em que foi coletado e algumas observações que foram identificadas no ato da coleta. Esse é o material da coleta número 2, identificado como sendo da família de Fabaceae, é uma leguminosa, e ficou assim na essicata. Ao lado também tinha a etiqueta de identificação com o nome popular, científico, a localização, coordenadas, número da coleta, data e as observações. Esse é o indivíduo da coleta número 3. A gente percebe que as cores não se perderam tantas, né? Ficou ainda a cor avermelhada. Porém, houve um pouco de degradação nas folhas, né, o que deixou a essicata um pouco comprometida. Aqui está a etiqueta de identificação desse indivíduo da família Asteraceae. E por último, outro da família Fabaceae, né, o feijão de rola, que ficou assim na essicata. Eu tentei colocar as fotos em que alguns detalhes fossem evidenciados, né, que eu achei mais bonitinho. Deu ainda para conservar uma vagem e a flor, então ficou bem evidente. Essa é a minha essicata preferida, em que eu achei que ficou mais bonita, mais diferenciada. E aqui está a etiqueta de identificação, né, que é da família Fabaceae, com todas as informações já citadas anteriormente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada.